Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui já nos organizando para dar início. Vai bater o sinal, já bateu, na verdade, né? Seguinte, ontem eu finalizei o capítulo 9 na explicação, mas ficou faltando a correção. Significa que eu vou corrigir no final da aula o capítulo 9, algumas questões da página 17 e a página 18, da questão 1 até a 6. Hoje a gente inicia falando um pouco sobre o Brasil, período regencial. Ontem, né, nós demos tchau, né, para Dom Pedro I. Parece que a independência trouxe o fim do primeiro período. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na verdade foi que depois de uns longos 9 anos de governo aí nós vamos ter a abdicação de Dom Pedro I até a tomada do período regencial. E esse período regencial você já observa pela ilustração aqui da página, pela abertura do capítulo 10, que não vai ser um período de calmaria. Para quem está chegando agora, pessoal, ó, hoje é o capítulo 10, tá? Acompanha aí comigo e nós vamos fazer a interpretação, a contextualização. Vocês sabem que quando a gente faz uma contextualização, a ideia é contextualizar. Não significa que eu estou lendo com vocês A mais B do que está escrito no livro. Nada substitui uma boa leitura para vocês interpretarem. O que eu estou fazendo aqui nada mais é que contextualizar os acontecimentos que estão à volta desse período regencial. Então a gente observa aqui na abertura, claro, lindos cavalos galopantes aqui, bandeiras, né, símbolos e conflitos. Nós vamos ter muitos conflitos durante esse período regencial. Tanto que no planejamento desta semana, no planejamento de quarta-feira de história, da aula de história, a primeira aula que vocês têm hoje é de história. A última ontem foi educação financeira, de acordo com o planejamento. Então, hoje, seguindo a lógica, vocês vão ter aí o recebimento de algumas tarefas e uma pesquisa que é avaliativa. Que pesquisa é essa? Sobre as principais revoltas. Na verdade, quase todas as revoltas que eu coloquei aí. Então, as pesquisas da qual vocês irão realizar, acredito que alguns já realizaram, nós temos aí a cabanagem, movimento chamado Rusga, no Mato Grosso, a cabanagem também. Revolta dos Malês, que é um movimento muito importante que vai dar uma base de estudo aí para movimentos negros e direitos, né? A questão da resistência ao povo resistir a não ser escravizado. Então, a revolta dos Malês, o contexto do local, a farroupilha, que vocês ainda têm uma ajuda do QR Code na pesquisa para poder direcionar as buscas de vocês, falando um pouco sobre as farroupilhas, Sabe Nada e a Balaiada. A Balaiada é um movimento muito bacana no Maranhão. É um movimento, balaios, né? São os balaios, aqueles que fazem aquelas cestas de coco. Não sei se vocês já viram, que coloca chocolate, presente de final de ano, cesta de chocolate, aquele balaio. Então, esses povos, né? Muitas vezes de população pobre, ex-escravizados, alguns até escravizados, eles são as partes marginalizadas desse período. Se a gente observa, lógico, eu vou colocar no início do contexto. Ali aquela pesquisa vocês vão fazer logo. Vocês vão ter até sexta para finalizar. Mas a questão é, vamos lá, vamos descobrir um pouco sobre esse capítulo 10, então. Eu sei que quem governa é uma elite poderosa que estava ao lado de Dom Pedro. E essa elite, ela está ali dividida. Ela não é centralizada. Ela não está com poder unicamente uma pessoa ou um grupo. São grupos diferentes que estão tentando governar. Assim como havia partidos políticos diferentes. Então, Dom Pedro II está ali com 5 anos. Daqui a pouco vai fazer 6, 7. E quem governa o Brasil durante essa infância aí de Dom Pedro II? E é o que a gente observa nesse contexto. Então, vamos lá. O que nós vamos conhecer? O objetivo do capítulo. E é muito bacana a gente sempre ler aqui, ó, esses objetivos do capítulo, que sempre vai estar aí na segunda página da abertura do capítulo, ó. Compreender os efeitos da abdicação de Dom Pedro para o Brasil. Então, compreender os efeitos. Quais foram os efeitos? Então, nós vamos ter um efeito na política meio que drástica, porque
saiu um único governante com poder centralizado, autoritário, que muitas das vezes calava sua oposição, assassinava jornalista, talvez um mau administrador. Então quer dizer que quando Dom Pedro se abdica, ele se retira do trono para poder passar para o filho dele. Como é que a gente observa os efeitos dessa ação? Então a gente vai analisar os efeitos na política, na economia, em vários outros setores. A ideia também é caracterizar o período regencial no Brasil, império. Caracterizar são as características na economia, na política, na sociedade. Então a gente vai observar nas rebeliões, que é no caso as pesquisas de vocês, que vocês não vão digitar o nome da rebelião e pegar o primeiro site ali e copiar apenas. Vocês vão explicar essas rebeliões. Semana que vem nós vamos ter participações aqui que cada alguns, né? Vamos explicar algumas rebeliões aí. Ok. Conhecer o ato adicional de 1834 e suas consequências. Então a gente observa que é algo muito importante. É um ato que a gente deve já selecionar como algo para objetivar o nosso estudo. Por quê? Você observa que esse capítulo ele tem por objetivo falar sobre esse ato adicional. Então, na leitura que eu vou fazer, quando eu encontrar esse ato, eu já grifo, eu já marco, porque eu sei que é um assunto relevante, que é assunto relevante, cai em prova. Depois nós vamos aqui, ó, indicar aspectos da sociedade brasileira na década de 1830. Então, por que não vai fazer na década de 1840, professor? Por que não vai fazer na década de 1820? Porque o período regencial é de 1831 até 1840. Depois já é outro período. Então, mesma coisa colocar indicar aspecto da sociedade brasileira no período regencial. Dá no mesmo, ok? Então observem aí. Pessoal, eu tô observando aqui quem tá entrando na sala, tá? Só vou registrando também. Matheus acabou de chegar. Vamos lá. Indicar aspectos da sociedade brasileira. Descrever. Muito bom, Murilo. Descrever as revoltas regenciais e suas consequências. Esse é o nosso trabalho. As pesquisas de vocês que receberam no planejamento semanal desta semana, ok? Então, vocês vão descrever as revoltas regenciais, ok? E por último, para a gente finalizar o capítulo 10, é explicar o que foi o golpe da maioridade. Quer dizer que Dom Pedro não vai chegar aos 18 anos. Significa que ele vai governar antes dos 18. Significa que vão mudar a lei para poder chamar Dom Pedro. E olha esses acontecimentos. A gente entende o seguinte: se foram obrigados a mudar a lei para poder antecipar o governo de Dom Pedro II, significa que as coisas no período regencial não estavam nada bem. Significa que nós vamos ter muitas revoltas aí, muitas rebeliões. E é essa que é a característica. O Brasil ele não é pequeno. O Brasil não se resume no Rio de Janeiro. O Brasil não se resume no Sudeste. O Brasil não é Rio, São Paulo. Igual hoje. Hoje nós já podemos falar de Brasília. Ainda nesse período não era criado, tá, pessoal? Brasília nem existia. Apesar que vai surgir como plano de Dom Pedro, daqui a pouco, segundo, de colocar como futura construção no Planalto Central. Mas, por enquanto, ainda não. A ideia vem do Império, essa ideia, e depois vai ser executada lá na República. Ok. Então, vamos entender esse Brasil enorme, que não é só o Sudeste. O Brasil que tem Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. A gente já percebeu nos capítulos passados como que Pernambuco na maioria das vezes, se rebelou contra a coroa. Agora a gente vai observar esse cenário bem mais abrangente. Quer dizer que vai pipocar quase que o Brasil inteiro. Porque esses fazendeiros que vão governar o Brasil nesse capítulo 10, do período regencial, eles não têm a maestria de governar. Eles não têm o dom da administração. Então, o que ocorre? Vai ocorrer rebeliões, claro. Então, vamos lá. Na primeira abertura aqui, nós vamos ter aquelas questões que vão elencar ao capítulo passado,
mas eu vou deixar isso daqui para eu corrigir no final, junto com o capítulo 9. Ok? Política e economia é o que nos interessa, né? Então, nós vamos ter a diferença aqui de regência trina, provisória, e regência trina, permanente. Provisório, nós estamos falando de política. Então, nós estamos falando de quem vai governar, de como que esse líder irá governar. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção num contexto aqui. E esse assunto, lógico, envolve um entendimento e uma interpretação. Aqui não tem como você falar assim, estou desligado, é hora de ligar, ó. Então, como é que a gente se liga nesse assunto? Nós estamos falando de período de uma monarquia. Seja no Brasil Império, nós estamos falando de uma monarquia. É a coroa. Nós estamos falando dessa monarquia da seguinte forma. De 1822, desde 1808, na verdade, nós já temos aí, até 1889. Mas a gente tem que notar um detalhe. Nesse período regencial, que é curto, que é de 1831 até 1840, nós vamos ter um início. É igual a versão beta de um jogo ou de um aplicativo. Versão beta para o quê, professor? Uma versão beta para o que virá em 1889. É uma versão beta do que nós vamos chamar de república. Então, as ações que vocês percebem na leitura aqui da página 21, 22, quando você, acredito que vocês já leram, já fizeram essa leitura. Então, a leitura que vocês vão ter aqui, vocês vão perceber o seguinte, do que se trata, professor? É sobre a organização administrativa no Brasil naquele período. Então, as leis, a forma de governar, o tempo de governar, se vai haver eleições, partidos políticos. Então, nós estamos vendo nascer aqui um protótipo de uma república no Brasil. Mas desses traços aqui, lógico, daqui a pouco nós vamos voltar para o Segundo Império, com Dom Pedro II. Vai voltar aí de 1840 até 1889. Um período bem longo. Dom Pedro II vai ter uma tranquilidade, vai governar com mais veemência. Mas enquanto não chega Dom Pedro II, nós temos esse período regencial, que é o período... Esses regentes não são do palácio. Eles não são reis, não são príncipes. São elite, são fazendeiros. São aqueles que estavam bajulando Dom Pedro. E que muitos também criticavam Dom Pedro. Ok. Então percebam aqui nessa leitura do Boris Fausto, que a gente fala muito de Boris Fausto, né? É um dos historiadores que contribuiu muito. Deixa eu navegar aqui com vocês na sala. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todo oitavo ano. Eu nem deu tempo de aparecer aqui, né? Bom dia, Murilo. Bom dia, Matheus. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lala. Bom dia, Bianca. Bom dia. Bom dia, Cauã. Bom dia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia. Bom dia, Pedro Grise. Pessoal, é o seguinte, como já estou falando aqui diversas vezes, hoje o nosso capítulo continua aqui, período regencial, assunto muitíssimo importante, que é sobre a nossa história, a nossa origem, né? História do Brasil. Por mais que você abandone, vá para outro país aí, a história do Brasil é a nossa raiz. Né? Como é que você é um povo sem história, um povo sem passado? Então, seguinte, João Vitor, lá, me ajuda aqui, vou pedir a Laísa primeiro. Faça a leitura aqui dessa citação aqui do Boris Fausto, por favor. A tendência política vencedora, só para a gente se localizar no tempo. Tá. A tendência política vencedora após o 7 de abril foi a dos liberais moderados que se organizaram de acordo com a tradição maçônica da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Entre eles havia uma alta proporção de políticos de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro. Havia também uma presença significativa de padres e alguns graduados por Coimbra. Muitos eram proprietários de terras de escravos. Vai, Cauã não. João. Na oposição ficavam de um lado os exaltados e de outros absolutistas. Os exaltados defendiam a federação, ou seja,
a efetiva autonomia das províncias e as liberdades individuais. Alguns, como Cipriano Barata e Borges da Fonseca, eram adeptos da República. Os absolutistas, chamados de caramuros, muitos deles portugueses, compostos na burocracia, no exército e no alto comércio, lutavam pela volta ao trono de Dom Pedro I. Os sonhos restauradores não duraram muito, pois Dom Pedro I morreu em Portugal em 1834. Então, em 1834 nós temos um acontecimento muitíssimo importante. Dom Pedro morreu muito, muito jovem. E olha que engraçado, por mais que Dom Pedro saiu, né, de Portugal em 1808, decretou a independência do Brasil em 1822, todos esses acontecimentos, Dom Pedro ele nasceu no palácio, lá em Portugal, ele vem para o Brasil, retorna para Portugal e morre no mesmo palácio. Então, pela trajetória que a gente fala aqui no Brasil, lá em Portugal eles também estudam muito Dom Pedro, tá? Ano passado nós tivemos um documentário sobre a história pelo mundo, né? A história das nações. Eu lembro que vocês apresentaram também. Vocês eram o 7º ano passado. Aí vocês fizeram aquelas apresentações. O 8º ano, acredito que foi o 8º, acho que foi o 8º, ou foi o 7º. Agora, não lembro. Até que um menino lá de Portugal, ele gravou as estátuas. Eu acho que é o pessoal do 7º ano, que gravaram lá sobre, ou do 9º, não lembro. Aí conseguiram no documentário de um viajante que estava em Portugal, apresentando as estátuas de Dom Pedro, que no caso, aqui no Brasil ele é o primeiro e lá ele era o 4º, né? Então, para Portugal eles também estudam esse Dom Pedro. O Dom Pedro para nós tem um significado, para eles tem outro significado. Então a gente entende que após a morte, ainda aqui no Brasil, nós vamos ter uma disputa. Aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro, que eram os caramurus, não é caramuros não, caramurus. Eles eram os absolutistas, defendiam o retorno de Dom Pedro. Porque não tinha como colocar Dom Pedro II, então eles defendiam o retorno de Dom Pedro. E os outros já eram aqueles adeptos da República. Que olha o que eles defendiam. A efetiva autonomia das províncias. Agora eu vou perguntar a vocês, claro. O que quer dizer essa efetiva autonomia das províncias, Matheus? E o que fez? Significa o quê? Repete a palavra que eu não entendi não. O tio não entendeu. Repete a palavra. Efetiva autonomia das províncias. Era o que os exaltados defendiam em relação à federação. Alguém ajuda o Matheus aí, pessoal? Murilo? O que é você ser autônomo? Tipo, você consegue fazer as coisas sozinho. Sozinho. Tipo, comerciar sem dependência de ninguém. Isso, é igual você um trabalho autônomo, você trabalhar por conta própria, né? Sim. E o que é províncias? As províncias eram o que nesse período? O que eram as províncias? Eu não sei não. O Espírito Santo era chamado de um estado ou era chamado de província? O Rio de Janeiro. Então... Ajudem, pessoal. Era província, ô Matheus. Então a gente falava que Mato Grosso era uma província, assim como Pernambuco. E essas províncias, elas tinham o quê? Elas tinham liberdade para governar? Não tinham, porque o imperador ele tinha muito poder. Então o que os exaltados defendiam? Que cada província tivesse o quê? Autonomia. Compreende? Então era uma defesa dos exaltados. Por que a gente vai observar, ô Matheus, na nossa leitura aqui do capítulo 10? Que essas províncias, elas vão ocasionar o que nesse período regencial? Rebeliões. Muitas revoltas. E essas revoltas por conta do governo central. De querer tratar com violência, de não escutar a sociedade, a camada pobre, as insatisfações. Então, nós estamos falando de um Brasil miserável, que passava fome. Quando a gente fala de cangaceiros, os cangaceiros eles vão nascer, já estão nascendo, na verdade,
e vão patrocinar aqui, com a sua ajuda, o seu armamento, a revolta do Balaio. Para quem já pesquisou a revolta do Balaio, vocês vão entender, mas na revolta do Balaio nós temos uma participação bem grande aí da quantidade de cangaceiros. E depois eles acabam se separando. Nós temos a participação também do Duque de Caxias, que acaba se tornando um herói. Por isso que muitas das críticas, né, em construção dessas estátuas, os heróis que mataram outros heróis. Quem é herói de quem? Então, foi morto muitas pessoas que lutavam por direito, que defendiam o fim da escravidão, foram mortos. Foram mortos por quem? Talvez pelo Duque de Caxias também, né? Vai ter até ali depois a província de Caxias. Mas depois a gente fala mais sobre ele. Que acaba sendo até um pouco polêmico. Então, na questão do Boris Fausto, da leitura aí que a Laís e o João fizeram, nós percebemos que tinha 2 partidos políticos. Os caramurus e os absolutistas. E agora nós vamos organizar a história de acordo com a página 22. Pessoal, depois dessa atividade aqui da página 22... eu vou terminar, claro, aqui na regência Trina e Una. Vou só botar a data aqui do dia 9. Continuar aqui, ó. Continuar. Vamos lá para a página 22. Essa atividade da página 22 também, acredito que já tenha sido passada para vocês. Acredito não, tenho certeza, porque ontem eu conferi aqui o planejamento. Então vamos lá, organizando a história. O esquema a seguir indica a organização da Câmara dos Deputados no Brasil durante o período regencial, quando os grupos se estabeleceram menos como concorrentes de pensamento e mais como partidos, um se opondo ao outro. Observe-o e depois complete-o com as informações faltantes. Então eu tenho aqui em cima, seguinte, ó, página 22, hein, pessoal? Vou perguntar a vocês agora. Câmara dos Deputados. Eu tenho os grupos aqui. Os primeiros eram lá das Farroupilhas. Eram os liberais o quê, pessoal? No meio eu tenho liberais moderados. Os caramurus, eles eram o quê? Eles eram exaltados? O que eu coloco aqui em cima dos caramurus? Página 22, pessoal. Alguém fez essa 22? Eu não fiz não, professor. Professor, eu não entendi. Nós vamos colocar o nome dos grupos, que vocês acabaram de ler ali agora há pouco. Eu tinha 2 grupos. Um era os liberais o quê? Absolutistas ou exaltados? E os outros eram os caramurus, que era o quê? Absolutistas ou exaltados? Absolutistas. Então, os caramurus absolutistas. E do lado dos liberais, exaltados. Ok. Então, eles eram o quê? Os farroupilhas aqui, os exaltados, proprietários de terras e membros da camada média da população. Vamos lá. Eles eram compostos de proprietários. E eles defendiam, alguns queriam um governo republicanos e outro uma monarquia federativa. Agora vamos para o lado dos absolutistas. Ó. O que eles eram compostos de quê? De comerciantes, integrantes do exército e funcionários da administração. E eles defendiam o quê? O que os absolutistas, os caramurus, eles defendiam, pessoal? Até falei agora há pouco que ele vai morrer lá no palácio. Eles defendiam o quê? O retorno de quem? João Vitor, o senhor acabou de ler. Eles defendiam o retorno de quem? Dom Pedro. Dom Pedro I. E a centralização do poder, tá? Ok, coloque aí. Agora eu tenho um do meio que tá faltando, ó. O do meio é liberais moderados. Eles eram compostos por quem, pessoal? Quem que participava desses liberais moderados? Eram os escravos? Eram os camponeses? Quem eram? Exatamente, Laís. Ricos proprietários de terras e os intelectuais, pessoal. Esse aqui é os grupos moderados. E eles defendiam o quê? A centralização política, integralidade do território e a ordem social. Então, é tipo a ordem e o progresso, né? Então, lógico que é anacronismo, tá, pessoal? A gente não pode se referir à ordem e progresso porque ele vai ser criado ali na frente ainda. Então,
nós temos aqui da direita e da esquerda exaltados e absolutistas. Grupos moderados, eles vão ser os ricos proprietários de terra e intelectuais. E lá no defendiam, abaixo do absolutista, nós vamos ter o retorno de Dom Pedro I e a centralização do poder. Tá ok, pessoal, agora é hora da correção da página 17, que eu falei que ontem que ia ser avaliativa. Faltou, perdeu, né? Fazer o quê? Então vamos lá, vou começar por Ana Gabriela. Ana Gabriela, me responda a primeira. Identifique 3 pontos importantes da primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824. Professor, não sei se está certo, mas eu tentei. Ok. Primeiro, o massacre dos revoltosos da Confederação do Equador. Segundo, a igreja subordinada ao rei. Terceiro, o voto censitário. A primeira aí, o que você colocou na primeira opção? Eu coloquei o massacre dos revoltosos da Confederação do Equador, que eu acho na página 16. Mas está falando disso aí na Constituição, mas garante o que essa Constituição sobre esses revoltosos aí? É a Constituição. Tem pontos que tá... É lei. Qual é a lei do Brasil nessa Constituição? Não entendi. As duas últimas eu entendi. Eu só não entendi essa primeira. Professor, na verdade, não sei, né? Só eu tinha achado que essa estava certa, né? A primeira. É, mas tem que interpretar, não é só colocar. Presta atenção. A primeira... Ó, a gente tinha uma monarquia hereditária, ok. E tinha um que também, talvez se você trocar essa primeira aí pelo poder moderador de Dom Pedro, já ia ser bacana, você já ia compreender melhor. Porque esse ponto ele é muito importante nessa Constituição, que vai dar um poder além para Dom Pedro. Tá? Então você substitui a primeira pelo poder moderador. Aí vai ficar mais certo. Pode ser? Aí, ok. Vamos lá para 2. A 2 eu tenho aqui, ó. Quando Dom Pedro I foi aclamado imperador em 1822, ele contava com grande simpatia popular. Porém, em menos de 10 anos, tornou-se um governante muito criticado. Então, descreva as principais causas desse desgaste, Cauã Almeida. É Cauã Almeida ou Cauã Teste? Não, Almeida. Almeida. O Professor, Teste não entra na minha aula. Eu não vejo Cauã Teste aqui. Vai lá, Almeida. A 2 eu não fiz. Você não fez? A 2. Só a 2. Na verdade, não. Eu não fiz porque eu não lembrava. Mas o restante, você fez? Não. Não fez nada. Poxa. Matheus, Peraí, qual livro mesmo? Ah, Matheus, é o livro 3 que a gente tá usando. Essas mil pessoas não tem. Vamos lá, Matheus. Página 17. Pergunta 2. Educação mesmo. Vamos lá, enquanto o Matheus vai procurando. Bianca Hillary. Fez a 2? Oi, professor. Fez a 2? Eu fiz, mas não sei se está certa. Não tem problema. Leia aí pra nós. Falta de infraestrutura, investimento alto em embarcações. Dinheiro de impostos. A principal, aí você colocou as principais causas. A primeira foi qual? Falta de infraestrutura. Não investiu, pode ser uma causa. A outra é a autocobrança de impostos. Essa daí? Isso. Você colocou algo mais? Por exemplo, ele favoreceu os portugueses. Algo assim, não, né? Na Não. política. Tá ok. Então, porque nós tivemos vários fatores. Por exemplo, o autoritarismo dele. Ele tinha muito poder por conta do poder moderador. Era um dos motivos. Lembrar também que ele vai fechar, ele vai dissolver, ele vai acabar com a Assembleia Constituinte, que é uma bem importante.
Tá ok, tá certo, tá bem, tá? Deixa eu só botar aqui o seu nome, Bianca. Botou 2, já é mais do que uma. Vamos lá para 3, pra gente finalizar, hein? A 3 nós temos um texto aí sobre o Frei Caneca, né? Falando aí, sou contra sua majestade, contra a ordem, tudo que é nobre. Republicano, ele não quis obedecer a ordem da corte. Separatista, pretendeu dar a norte a gente do norte. Padre existe para rezar pela alma, mas não contra a fome. Agora responda o que se pede. O que Frei Caneca defendia para o norte? O que ele defendia, Murilo, Adame? O que ele defendia, Murilo, Adame? Ô, Matheus, me respondam, me ajudem. Não sei essa daí. João Vitor, pode me ajudar? Era o contrário, o poder moderador. Quase. Ele defendia o que para o Pernambuco, para o norte? Ele defendia o que, pessoal? Continuar parte do Brasil ou se separar do Brasil? Ele defendia a continuidade ligada ao Brasil ou a separação do Brasil? Professor, aqui, eu não fiz, mas eu acho que é a continuidade do Brasil. Vocês não estão lendo nada, pessoal. O tio Professor, tá ficando preocupado com o 8º ano, tá, pessoal? Não adianta vir na aula achar que é só o tempo. Vocês não estão lendo. Vocês não estão lendo nada. É a separação e a implantação da República. Eu vou até conversar com a tia Osana hoje para ver uma alternativa, porque muita gente vai ficar com nota ruim nesse bimestre. Infelizmente. Não tem como. Eu não estou vendo o pessoal fazer leitura, não estão me mandando a maratona, não estão me mandando atividade. Nós vamos ter que dar um jeito, porque não tem como aprovar aluno e aluna que não leem, que não faz atividade. Então, eu vou deixar vocês terminarem isso daqui, fazer essas atividades, porque senão vai ficar ruim. Vou conversar depois com eles no particular, ver o que eu faço, porque eu vou ter que mudar a estratégia. Que não tá dando. Vocês não estão lendo? Tô mandando o vídeo, eu não sei nem agora se vocês estão vendo o vídeo, se estão assistindo os links que é encaminhado. É a única turma que não tá fazendo nada. O sexto, sétimo ano, eles vêm antes do tempo e já me mandam a atividade. O nono tá fazendo o trabalho. E o 8º empaca. Mas nós vamos dar jeito. Eu tô falando, tô chorando pitanga aqui porque eu quero que vocês façam, mas tudo bem. Agora, pessoal, eu vou voltar aqui, mas se tiver que voltar, a gente volta esse capítulo tudinho. A gente fica até janeiro, fevereiro aí, ó, emendado. Mas vocês vão ler, vocês vão participar e vão entender esse negócio. Pessoal, eu vou encerrar aqui que o nosso tempo já deu. Mas, ó, ninguém vai ganhar nota de graça. Ninguém vai ganhar nota só porque tá aqui. Lógico que já faltou, já perde. Mas se não faz nada, não lê, não responde, não ganha ponto, não. Ok, pessoal? Um abraço. Segunda-feira nós vamos ter um encontro de educação financeira, 7 e 10 da manhã, segunda-feira agora. Ok? Vocês vão receber a notificação, mas já fiquem atentos.